Paz do Senhor, tudo bem? Hoje a nossa leitura vai iniciar lá em Isaías 49, versículo 15, que diz o seguinte: Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Então o Senhor, ele declara isso, né? Ele jamais esquecerá de nós. E muitas das vezes pessoas têm feridas na alma por conta de algum acontecimento do passado. E muitas das vezes foram gerados, né, por pessoas próximas, assim como os pais. Pais que de alguma forma rejeitaram os seus filhos ou duvidaram da capacidade deles, né, de conquistar algo, né, às vezes amaldiçoando com palavras ou simplesmente ignoraram a existência desses filhos. Isso pode gerar muita ferida na alma e até fazer com que essas pessoas sejam travadas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente com todas as conquistas, né, e os sonhos. E eu lembrei lá em Juízes 11 e Juízes 12. Conta a respeito da história de Jefté. Jefté foi um juiz de Israel e ele era o filho bastardo de Gileade. E os seus irmãos, né, por conta disso, né, Jefté era filho de uma prostituta, filho de adultério. E infelizmente seus irmãos o rejeitaram, sabe? O expulsaram daquele meio, né? E o seu pai não fez nada, não defendeu, não tentou apaziguar aquela situação. E Jefté, ele vagou, né? Ele ficou fugido durante um tempo. Só que Jefté era reconhecido como um homem guerreiro, um homem valente. E quando um homem muito valoroso, né? E quando os amonitas começaram a oprimir Israel, os líderes de Israel foram atrás de Jefté para que ele pudesse liderar para combater os amonitas. E ele teve êxito nisso, porque ele era excelente no que ele fazia. E ele foi posto por Deus como juiz daquele lugar. E além disso, né, ele foi colocado também na galeria da fé. Você depois pode ver lá em Hebreus 11:32, que fala a respeito dele. E o que acontece? Eu lembrei também, lá em 1 Samuel 16, eu vou ler 1 e 3 primeiro, que fala o seguinte: Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá te entristecer por causa de Saul? Que Saul foi o primeiro monarca, né? Depois da era dos juízes. Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve o novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. E depois, a partir do versículo 6 até o 13, diz o seguinte: Nas pernas usava caneleiras de bronze. 6. Quando chegaram a Samuel, viu Eliabe e pensou. Samuel, ele pensava que como é um rei, né? Seria um homem com a aparência de um rei para ele, né? Do conceito de Samuel. Então ele disse o seguinte: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor o escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu. Ele teve que esperar Samuel perguntar, né? Serão todos aqueles, né? Ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse:
traga-o aqui. Não nos sentemos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Então a gente vê, né? Como o Senhor falou, não se atente pela aparência, né? O próprio pai apresentou todos os filhos, falou que todos estavam ali e faltava Davi, que era aquele que o Senhor tinha escolhido para substituir a Saul como rei de Israel. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Muitas das vezes você vai ver histórias na palavra de pessoas que foram humilhadas até pelos seus parentes, né? Rejeitadas, esquecidas. Mas o Senhor, Ele nunca esquece de nós. E esses que foram humilhados, quando eles não se colocaram numa posição de vingadores, de justiceiros da sua... de defender, né? Como defensores da sua índole, né? Querendo provar algo, eles simplesmente foram defendidos pelo Senhor e foram exaltados por Ele, né? Pelo nosso Senhor. Então, às vezes, você está buscando aceitação, né? Seja daquele pai que te rejeitou ou te lançou alguma palavra de maldição, e você, às vezes, se mata de tanto trabalhar, ou você, às vezes, se transformou em uma pessoa que você não gostaria que fosse, para você ter essa aceitação, né? E você não é feliz. Então, eu venho te falar para você se libertar dessa prisão emocional, para você se perdoar, para você perdoar essa pessoa ou outras que vier à sua mente, para você amar mais, você se amar, se respeitar. E saber que Deus nos criou cada um de uma forma para que a gente cumprisse um propósito maior. E que você possa viver o presente. Pare de viver no passado, né? Igual eu já falei, excesso de passado gera depressão, né? Então, você vivendo de forma correta e intensa o seu presente, você tem que observar com atenção, porque todas as suas ações, as suas escolhas, são sementes que você está plantando hoje e que você vai colher frutos no futuro, né? E eu quero que você saiba que existe um Deus, que é um Deus Pai, que te ama e escolheu você do seu jeito, né? Ele vai te moldar, né? Vai escolher escolher as suas características e vai te moldar para um propósito maior. Ele aceita você, ele te ama, né? E eu lembrei também, tá lá em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 27, que fala o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele, né? Porque ele é poderoso, né? Tudo aquilo que vier através de nós veio de um direcionamento, né? Veio do alto, né? Então que a gente possa se atentar a isso, né? Porque o inimigo tenta distrair a gente o tempo inteiro, tentando fazer com que a gente se sinta mal com as situações ao redor, distraindo a gente, né? De cumprir o verdadeiro propósito que está em Cristo. Então que você hoje possa orar ao Senhor. Se tem dentro de você alguma mágoa, se você vê que às vezes você é resposta e resultado de mágoas do passado, que seus pais fizeram contra você, deixa a sua razão de lado, né? Perdoa, ama, assim como o Senhor faz conosco, né? Depois você lê lá em Mateus 18, fala da parábola do credor incompassivo. Então, assim, se permita viver o novo de Deus, mas você tem que abrir mão do velho, né? Como eu já falei aqui. Então, perdoa e ame intensamente, ame com o amor de Jesus, ame com compaixão, né? Assim como o Senhor tem compaixão de nós. E que Deus possa, através disso, falar com você e você consiga ser quem você é, uma pessoa purificada através do sangue de Jesus, né? Um cristão que perdoa, que ama e que segue seu caminho. E que Deus possa confortar seu coração, que te ajude a perdoar e que você possa viver o novo de Deus
conforme a vontade dele, trilhando um novo caminho de paz, de bênçãos e de amor a você mesmo e às pessoas que estão ao seu redor. Então, cumpra o teu propósito nessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.